Olá, eu sou o Henrique e você está no canal Arte Viral. Esse é um canal sobre arte e desenvolvimento humano e hoje nós vamos falar sobre a mitologia judaica. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal e compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a esse mesmo material. E se você se interessa em como o monoteísmo influencia na obra de arte, esse vídeo é para você. Há cerca de 4.000 anos atrás, a cidade de Ur, na Caldeia, era um dos centros do mundo. Ur era uma cidade que abrigava uma religiosidade politeísta com crenças em diversas divindades. Divindades estas principalmente relacionadas com a natureza e a fertilidade. É nesse contexto que nasce o povo com a religião monoteísta mais antiga do mundo, os hebreus. Os hebreus acreditam que Jeová é o criador do universo. Jeová é um ser onipresente, onipotente e onisciente que influencia todo o universo e tem uma relação especial com seu povo escolhido. O primeiro representante do povo hebreu se chamou Abraão. Abraão era o filho primogênito de uma rica família e estava destinado a herdar o patriarcado do seu clã. Porém, Abraão era casado com Sara, que era estéril e não podia ter filhos. Dessa maneira, pela lei do patriarcado, Abraão não poderia ser o chefe da sua família. Pela lei da progenitura, que foi elaborada com influência nas leis mais antigas do Código de Hammurabi, Abraão só poderia chefiar as posses de sua família se tivesse um filho. A religiosidade de Ur passou a oprimir Abraão, que não era agraciado com a fertilidade pelos deuses sumérios. Então Jeová, o Deus dos hebreus, apareceu para Abraão. Jeová disse a Abraão que ele deveria reunir a sua família bem como outros hebreus e que deveria sair da Suméria na direção das terras prometidas, conhecidas como Canaã, e que hoje em dia se localizam na região conhecida como Palestina. Jeová traria fertilidade e muitos descendentes para Abraão, porém ele deveria fundar uma nova religião monoteísta, isto é, uma religião com um só Deus. Abraão então deixou a cidade de Ur na Caldeia e partiu em direção a Canaã. Chegando lá, ele teve um filho com sua mulher Sara, como previa a profecia. Este filho se chamou Isaque, que também teve filhos, e um deles se chamou Jacó. Jacó teve 12 filhos, e estes foram os fundadores das primeiras 12 tribos de Israel. Um desses filhos foi José. José tinha o poder de fazer leituras dos sonhos. Certa vez José contou a seus 11 irmãos sobre um sonho que teve, onde todos os irmãos ficariam de joelhos para José. Os irmãos ficaram com raiva de José e o prenderam num buraco e depois o venderam como um escravo para os egípcios. No cativeiro, José logo ficou conhecido por suas habilidades de leitura dos sonhos. Então o faraó, que havia tido um sonho enigmático, mandou chamar José. José decifrou o sonho do faraó e impediu a fome no Egito. Por este feito, o faraó nomeou José como administrador oficial das terras agrícolas do Egito. Vieram então os 7 anos de seca previstos por José no sonho do faraó. Porém, havia estoque suficiente de comida para toda a população. O faraó estava enormemente agradecido e como os povos que eram da família de José estavam passando fome em Canaã por causa da mesma seca, os hebreus da família de José foram convidados a ir morar nas terras fartas do Egito. Foram tempos de fartura, mas com o passar do tempo e com a morte do antigo faraó, o povo hebreu, que havia se multiplicado muito, foi visto como um problema para o novo faraó e acabou sendo escravizado. A escravidão dos hebreus durou aproximadamente 300 anos. Foi durante o exílio dos hebreus no Egito que nasceu Moisés. Moisés era descendente dos hebreus, mas foi criado como um nobre egípcio. Após Jeová aparecer para Moisés sob a forma de uma sarça ardente, ele recebeu a missão de guiar os hebreus de volta para Canaã.
Ele reuniu os hebreus escravizados e provocou a grande fuga do Egito. Moisés guiou os hebreus por 40 anos pelo deserto, culminando com a travessia pelo Mar Vermelho, que libertou os hebreus há 3.000 anos atrás. Durante essa travessia, Moisés subiu o Monte Sinai e lá ele conversou com Jeová, que deu a Moisés as tábuas dos 10 mandamentos. Moisés recebeu os 10 mandamentos que guiariam os hebreus e lhes transformariam numa sociedade unificada. Moisés então levou os hebreus de volta para Canaã. Ele morreu ao final de sua viagem, mas deixou com Josué a responsabilidade de novamente conquistar e ocupar a terra prometida. Pelo fato de Canaã estar situada bem no meio de uma importante rota comercial e rodeada por povos poderosos como os egípcios, os assírios e os babilônicos, os hebreus eram um povo pacífico, mas frequentemente foram invadidos por outros povos. Foi durante o exílio na Babilônia que teve início o fortalecimento das doutrinas judaicas e assim os hebreus passaram a ser conhecidos como judeus. Em 70 d.C., Jerusalém foi novamente invadida e destruída pelos romanos, o que resultou na diáspora judaica que durou até o século XX. Foi somente em maio de 1948 que foi criado o Estado de Israel e desde então o povo judeu conquistou o direito a uma pátria. A principal fonte de conhecimento mitológico religioso dos judeus está contida na Torá. Os rolos de Torá, distribuídos em pergaminhos, são chamados de Sefer Torá. A Torá compõe os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. São eles o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. Segundo o primeiro livro da Torá, conhecido como o livro de Gênesis, no início só existia o nada. Então Deus criou o céu e a terra. A terra estava vazia e tomada pelas trevas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus criou a luz. Deus separou o que era luz do que era treva e criou o dia e a noite, e assim terminou o primeiro dia. No segundo dia, Deus fez surgir o firmamento e separou as águas. A este firmamento ele deu o nome de céu, e assim terminou o segundo dia. O mundo estava coberto pelas águas e Deus criou a terra firme, separando a terra dos mares. Deus cobriu a terra com vegetações frondosas e de seus frutos seriam geradas sementes de suas próprias espécies e se multiplicariam. E assim terminou o terceiro dia. Então Deus criou o sol, que iluminaria o dia, e a lua, que iluminaria a noite. Então ele criou o tempo e as estações. E assim terminou o quarto dia. No quinto dia, Deus criou os animais e as aves. Já no sexto dia, ele criou o homem e a mulher. Adão, o primeiro homem, foi criado a partir do barro. Então, durante a noite, enquanto Adão dormia em sono profundo, Deus lhe retirou uma costela. E da costela de Adão, Deus fez surgir a primeira mulher, conhecida como Eva. Ao final do sexto dia, Deus observou sua obra e viu que tudo estava bom. Ao sétimo dia, Deus descansou. E assim, em 7 dias, Deus criou o mundo e todos os seres vivos. Adão e Eva habitavam o jardim do Éden, o paraíso frondoso e exuberante cortado por 4 rios e com uma gigantesca árvore no meio. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal e que possuía frutos proibidos. O casal vivia nu porque não conhecia a vergonha e somente a felicidade. Porém, certo dia, Eva passou ao lado da árvore do conhecimento e encontrou com a serpente que se enrolara sobre os galhos. A maliciosa serpente convenceu Eva a comer do fruto proibido. A tentação em comer o fruto proibido foi irresistível para Eva, que provou do fruto e também ofereceu para Adão, que comeu também. Então, pela primeira vez, eles sentiram vergonha de sua nudez e se cobriram com folhas de figueira. Ao perceberem a aproximação de Jeová, Adão e Eva se esconderam entre os arbustos, e Jeová percebeu que eles haviam provado do fruto proibido. Jeová amaldiçoou a serpente, fazendo-a rastejar para sempre, e expulsou Adão e Eva do jardim do Éden.
A partir deste momento, a natureza exigiria que o homem trabalhasse duro para conquistar o alimento e a mulher sentiria dor ao dar à luz aos seus filhos, até o dia em que voltassem ao pó novamente, de onde haviam surgido. Adão e Eva tiveram 2 filhos, um se chamava Caim e o outro se chamava Abel. Abel cuidava de rebanhos, enquanto que Caim era agricultor. Certa vez, ao oferecerem sacrifícios a Jeová, este ficou mais satisfeito com a oferenda de Abel do que com a de Caim. Com isso, Caim ficou furioso e entrou num ataque de ciúmes e inveja do irmão. Caim convidou Abel para um passeio e, pegando Abel desprevenido, lhe golpeia na cabeça e lhe tirou a vida precocemente. Jeová ficou furioso com os atos de Caim e, como castigo, fez vagar pela terra, sozinho. Os descendentes de Adão e Eva se multiplicaram e se espalharam sobre a terra, porém os homens eram muito violentos. Jeová se manifestou para Noé, um homem que tinha respeito pelas leis divinas, e ordenou que Noé construísse uma grande arca de madeira. Jeová disse a Noé que iria destruir tudo que havia na terra através de um dilúvio e que deveria fazer entrar na arca um casal de cada espécie de animal e que deveria levar alimentos para muito tempo. Assim foram 40 dias e 40 noites ininterruptas de grande volume de água. Somente os seres vivos que estavam na arca sobreviveram. Então, quando as águas se acalmaram, Jeová ordenou que todos saíssem da arca, e assim os seres vivos povoaram novamente a terra. Os seres humanos descendentes de Noé se multiplicaram. Eles se comunicavam muito bem, pois todos eram descendentes da mesma família e assim falavam a mesma língua. Todos cooperavam entre si e parecia que nada era impossível para os seres humanos. Foi então que os seres humanos decidiram fazer uma enorme torre, mais forte que o poder da natureza e tão alta que tocaria os céus de Jeová. O enorme edifício crescia mais e mais a cada dia e foi então que Jeová se deparou com aquela enorme construção. A audácia dos seres humanos que tentavam alcançar os céus por meio da torre mostrou para Jeová que a ambição humana não teria limites. Então Jeová decidiu criar as várias línguas que impediria o perfeito entendimento entre todos. Os desentendimentos entre os seres humanos fizeram com que a construção da torre fosse abandonada. Os seres humanos abandonaram a cidade conhecida como Babel e se espalharam pelo mundo. Eles criaram novos povos, cada um com as próprias linguagens oral e escrita. A arte judaica tradicional é toda criação que responde aos propósitos rituais do povo hebreu. A tradição hebraica não permite a confecção de ídolos ou máscaras, conforme o 2º mandamento. A única representação conhecida na arte judaica são as mãos de Jeová, visíveis nas pinturas morais. Ao longo dos tempos, muitos povos desapareceram pelas guerras, porém os judeus sobreviveram pela determinação interna, pela superação das dificuldades e pela fé. A mitologia judaica nos espelha uma fé que não acaba nunca, a fé numa força única e que nos escolhe a todos, a fé infinita na força do amor. E esse foi o nosso resumo animado da semana. E se você gostou, clica em joinha e se inscreva no canal. Esse é o Arte Viral, um canal sobre arte e desenvolvimento humano. Eu sou o Henrique e até breve.